Olá, meu nome é Gabriela Petersen Silveira, eu tenho 15 anos e eu sou aluna do primeiro ano do curso de Eletrotécnica, do campus Nova Gameleira. E eu sou Gabriel Leite Siqueira, tenho 16 anos, sou aluno do primeiro ano do ensino médio do Sistema Piaget de Ensino do bairro Santa Branca. Estamos sendo orientados pela professora Rosiane Rezende Leite e pelo professor Manuel Messias Santos Sobrinho como co-orientador. Nesse vídeo, viemos apresentar o nosso estudo sobre a germinação e desenvolvimento de esporos em vivo de 3 espécies de pteridófilos em diferentes meios. Este estudo investiga a influência dos diferentes meios na germinação de esporos em ambiente parcialmente controlado. Compreender este processo é fundamental para entender os fatores ambientais que afetam a sobrevivência e disseminação dessas plantas. Ao explorar como os esporos respondem a variações nos nutrientes, reguladores de crescimento e outras condições do ambiente de cultivo, podemos obter descobertas valiosas sobre as adaptações dessas plantas. Através da análise comparativa de diferentes substratos de cultura, é possível observar uma diferença significativa entre uma espécie e as outras duas. Por exemplo, a germinação dos esporos da samambaia alcançou um melhor desempenho do que as outras, no caso a venca e chifre de veado. O objetivo geral foi desenvolver um método adequado para a germinação dos esporos de 3 espécies de pteridófitas, por meio da semeadura destes em diferentes meios. Para isso, foram realizados experimentos em vivo. Os objetivos específicos foram estudar a germinação dos esporos de samambaia, Platycerium bifurcatum ou chifre de veado, e a venca, na presença de fatores constantes como umidade, temperatura e meio de cultivos diferenciados. Montar sistemas com variações do substrato para testar o desenvolvimento na germinação dos esporos das 3 espécies. E acompanhar semanalmente a evolução do processo de germinação dos esporos em cada sistema montado. Metodologia: os experimentos foram realizados em câmaras com alta umidade. A temperatura foi a do ambiente para o desenvolvimento da pesquisa. Foram sempre utilizados esporos recém-coletados. O estudo foi desenvolvido para cada espécie usando-se 2 tratamentos diferenciados pelas suas condições de cultivo, conforme o esquema, nomeados de meio A, substrato para samambaia com bolinhas de argila expandida, e meio B, substrato Carolina Soil com bolinhas de argila expandida, abaixo. 1A, 1B, avenca. 2A, 2B, chifre de veado. 3A, 3B, samambaia, sendo A igual a bloco de argila substrato para samambaias e B igual a bloco de argila e substrato Carolina Soil. O trabalho começou a ser desenvolvido em novembro de 2022, por meio de uma pesquisa piloto desenvolvida no laboratório do DCB, Departamento de Ciências Biológicas do Cefet-MG. E após alguns meses, exatamente em 19 de maio de 2023, foram montados os meios de cultivo e depois de 3 meses, observou-se que entre as condições apresentadas, os esporos de samambaia germinaram primeiro, em seguida os esporos de chifre de veado e posteriormente os de avenca. Os sistemas de cultivo foram montados e seguirão sendo material para coleta de dados até o mês de dezembro de 2023. A análise dos resultados obtidos permite que as seguintes conclusões: será necessário desenvolver um estudo sobre a morfologia dos esporos, uma vez que este é um aspecto taxonômico importante para a identificação das espécies. Este estudo será feito em 2024. Todos os substratos testados promoveram germinação dos esporos, porém um deles apresentou maior efetividade em relação ao número de prótalos observados das 3 espécies. A extração irregular de algumas espécies nativas, o aquecimento global e o adensamento urbano provocam a extinção de espécies ornamentais nativas. Esses fatores são responsáveis pela redução das possibilidades de biodiversidade, além de prejudicarem o equilíbrio ecológico. É importante saber que essas plantas estão sujeitas ao processo de extinção, em decorrência do extrativismo, uma vez que são plantas ornamentais. É relevante que se saiba quais são as melhores formas de seu cultivo, pois se houver necessidade de criar um sistema de reposição artificial para essa espécie, seguir-se-á apenas o protocolo apresentado nos resultados dessa pesquisa. Dessa forma, sabe-se que existe um desequilíbrio no funcionamento do meio ambiente, pela perturbação das dinâmicas que acontecem em uma ou mais de suas esferas. Buscar uma forma de compensar tal ação antrópica é muito importante para a preservação do meio ambiente. Obrigada pela atenção.